Bem-vindos ao Bola Mascada. Hoje eu e o Léo trouxemos um convidado especial aqui para a gente resenhar sobre a base gremista, que é o Nicolas Miller. Bem-vindo, Nicolas. Boa noite, Marcos. Boa noite, Leonardo. Muito contente por estar aqui nesse canal, nesse projeto tão legal que eu acompanho, não só por vocês serem meus amigos, mas também pelo conteúdo ser muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre a base, né? Ver as promessas do Grêmio, o aproveitamento dos guris que já estão no profissional, comentar sobre tudo isso hoje. É isso então, mano. Grande honra tu comentar no nosso trabalho assim. E sobre a base, né? A gente vem revelando bons jogadores, eu digo o Grêmio, né? Constantemente, vendendo bem, várias promessas, né? E também várias polêmicas recentemente, né? Certos jornalistas criticando alguns jogadores, criticando a atuação. Então, acho que é um momento bem oportuno para a gente comentar um pouquinho do que a gente tem hoje em dia, né? Do que a gente pode ter futuramente. A questão do jornalista que tem uma característica de pouco cabelo, ou nenhum, é uma situação que não é de agora, né? O Jean-Pierre está sofrendo a perseguição da torcida há muito tempo. As razões a gente sabe que não são só dentro de campo, né? Não são razões só futebolísticas. E espero que ele consiga dar a volta por cima no Grêmio. É um jogador muito talentoso, dos melhores que a gente já revelou. Com certeza da geração que tem Matheus Henrique, Pepe, ele é o que tem mais qualidade, que poderia ser mais diferencial para a gente. Mas, né, não tem regularidade e também sofre muito com o extra-campo. Perfeito. Cara, pra gente começar a conversar, vamos falar um pouquinho da transição, né? Que ela passou por algumas mudanças agora, jogadores mais jovens, né? Antes, os jogadores quase nasciam e morriam ali na transição, ficavam. O Isaac ficou um tempão ali, né? Parecia que Sim, nunca. sim. E agora mudou um pouco a É, estrutura e tem jogadores um pouco menos conhecidos, né? sim, a transição ela já tem sofrido um processo de rejuvenescimento. Não é de agora, saiu na imprensa que esse ano, entre aspas, sairia de sub-23 para sub-21, mas o Marcos pode falar, é um cara que acompanha bastante a base, que a transição já vem sendo bem mais jovem nos últimos 2 anos ali, mais ou menos. Tanto é que na final dos aspirantes, no campeonato que o Ferreirinha se destacou muito na base do Grêmio, na final contra o Inter, o Grêmio tinha basicamente um sub-20 em campo. Jonathan Robert era sub-20, o próprio Bob Sim, Lucas Araújo, todos esses jogadores eram sub-20 na época. Então, agora a gente tem um processo diferente, né, porque a gente vai ter mais aproveitamento da base, esperamos. Então, a gente precisa que ainda mais jovens esses jogadores cheguem na transição. Agora a gente tem um elenco bem novo, é um elenco que a gente tem que dar uma olhada, porque a gente não tem tanta informação sobre. Alguns jogadores estão chegando, é uma, é uma etapa agora de desenvolvimento que esses jogadores perderam muito. Então, jogadores, por exemplo, Vini Paulista. Vini Paulista está na transição do Grêmio e a gente tem poucas informações sobre ele. Claro, o Grêmio tem muitas informações, porque é um jogador que vem lá do Cristal, é um jogador que está há muito tempo no Grêmio. Mas a gente, torcida, pessoa que analisa a base do Grêmio, não tem quase nenhuma informação dele, porque os campeonatos que ele deveria ter jogado, a pandemia fez com que ele não jogasse, né? Então, é uma geração que vai sofrer bastante com isso, porque perdeu praticamente 2 anos do desenvolvimento. Perfeito. Bom que tu comentou ali também das oportunidades dos jovens, né? A gente mudou um pouco a filosofia e espera que o Thiago Nunes aproveite mais que o Renato vinha aproveitando, né? Léo, tu acha que isso vai se manter? Tu acha que vai mudar? O que tu espera dessa nova gestão de atletas? Cara, eu acho que o Grêmio ele tem utilizado um pouquinho mais do que utilizou com o Renato. Já a gente vê no começo desse trabalho do Thiago Nunes, pelo menos eu vi que agora, na verdade, não tanto, né? A gente acabou se decepcionando um pouco com as escalações do Lucas Silva ultimamente, que tá sendo bem complicado, né, cara? Na verdade, o que eu foco mais hoje, né? Hoje é a questão dos goleiros, né? Para mim, o goleiro tem que ser da base. Tem que ser da base do time, como foi o Marcelo Groi, como foi o Derlei, como foi aí grandes goleiros que a gente teve. Então, eu acho que, cara, tu deixar o Paulo Vitor no elenco é um absurdo, na minha opinião. Eu acho que a minha principal crítica com o trabalho de agora é o Paulo Vitor continuar no elenco e continuar jogando, né, cara? Porque tudo bem que eu entendo que teve uma questão com o empresário, por causa de renovação de contrato, né? Isso eu não tenho informações 100% apuradas sobre essa questão,
Mas eu acredito que, cara, para mim tinha que ser Breno e Adriel, ou Chapecó, insira aí o goleiro que prefere, que tu acha melhor, dentre esses dois, né? Então, ou os três mesmo, né? Os três goleiros do Grêmio tinham que ser esses, cara. Não tinha que ter Paulo Vitor no meio disso, não tinha que ter jogadores medianos brecando a transformação de gurias, né? Como o Darlan foi arquivado, né? Não, foi arquivado por muito tempo e continua sendo, né? Para Lucas Silva jogarem, o próprio Tassiano, que a gente não sabe até hoje que posição que joga, porque o Renato botou ele de tudo, né? Então, mas, cara, eu acho que o trabalho tem sido melhor. Eu acho que hoje a base do Grêmio talvez seja o melhor momento dela, cara, porque eu vejo que são muitos nomes que a gente tem visto surgir no time, né? Aí a tua namorada invadiu o nosso espaço. Boa, amor. Participou bonito da gravação. Mas retomando, eu acho que hoje para mim, é o principal momento da base do Grêmio, porque a gente tem vários nomes, cara. Antigamente, se vocês lembram, com certeza devem lembrar, recentemente, como é que foi a transição do Grêmio no Gauchão 2018, Gauchão 2019. Mano, a gente levava pau de qualquer time, né? A gente levava tunda de tudo que é time, cara. Tudo que é time. E, inclusive, o elenco principal teve que voltar antes do previsto pra gente salvar a gente de ser rebaixado, né? No fim, a gente acabou sendo campeão e tudo mais, mas foi um começo muito ruim, né? Da grupo de transição. E hoje a gente já vê os jogadores mais maduros, né? E, inclusive, no Gauchão fizeram um excelente Gauchão. A nossa transição. Então a gente já vê nomes ali que brigam para a titularidade. O próprio Ricardinho, o Wanderson, até o Juan agora surgindo como zagueiro, o Rodrigues, que para mim caiu um pouco de produção, mas ele continua sendo um bom nome. Lateral esquerda, talvez se o Guilherme Guedes não tivesse sido arquivado, a gente teria ali brigando também por oportunidade. Os nossos pontas, que o Grêmio é uma fábrica de pontas que não acaba mais, também de volantes, né? E o Jean-Pierre, que é o cara que é acima da média, né? Eu acho que o único cara que a gente tem dessa característica no elenco hoje, né? Pronto para jogar, né? Digamos. Então, para mim, é o maior momento da base do Grêmio, só que ao mesmo tempo parece que falta alguma coisa, né? Falta talvez utilizar melhor e falta talvez até um próprio brilhantismo, assim, de o cara da base fez um gol, assim, que foi a classificação. Então, tipo, claro que é difícil tu cobrar disso dos guris, né, cara, mas eu acho que para mim é um dos maiores momentos, assim, para mim o que eu gostaria de pontuar é isso. Nossa. Eu concordo muito com o Léo nessa situação. Que a torcida muitas vezes espera que a base dê os craques do time, né? E nos últimos anos a base do Grêmio deu os craques do time. Mas a gente tá num momento que a base também ela é muito importante para a composição do elenco. Então, pega o nosso banco hoje em dia. A maioria dos jogadores é da base. Então, Léo Chu, Darlan, Ricardinho, não são jogadores excepcionais. Muito provavelmente nenhum deles vai ser vendido por 15 milhões de euros. Mas são jogadores baratos, podem evoluir, são identificados com o clube e entregam mais do que Lucas Silvas e Tassianos da vida. Com certeza. Mano, só para voltar ali no tópico que a gente ia conversar ali da transição, ali a primeira posição, goleiro, né? O Grêmio, que é para ser um grande revelador de goleiros, né? Alguns até não estrearam o Mediolado chegou a jogar um jogo pelo profissional, mas não tiveram uma sequência, né? Mas o Léo Jardim também jogou pouco e saiu. O Grêmio acaba formando, de uma forma ou de outra, bons goleiros. Na transição, a gente tem o Felipe, o Lucas Guerra e o Vinícius Garcia, que não são muito comentados, mano. Eu, particularmente, não vi nenhum jogar. A única mostra que eu tenho foi do Vinícius Garcia num vídeo do Gonze Neles, no YouTube, que era um desafio com a bola e tal. Ele chuta bem, mas no gol eu não sei como ele joga. Eu também não tenho muitas informações deles. Até pelo Adriel já ter subido, ele era o titular absoluto da Sub-20, né? Eles sempre foram reservas do Adriel ou do Vinícius Machado, que foi pro Ceará. Então a gente não tem muita informação deles ainda. Mas vai ser o ano deles, né? O Grêmio não tem outro goleiro, assim, de muito nível na base agora. O Adriel já tá no profissional, esperamos que ganhe chance. O Chapecó também. O Adriel parece que é quarto goleiro agora, né? Tem o Paulo Vitor, depois do Breno. Eu acho que o Chapecó tá na frente ainda, e depois vem o Adriel, tá? Essa é a minha grande crítica, né, cara? Porque o Paulo Vitor é um goleiro ruim para mediano, assim, forçando muito a barra, né? E tu brecar
transformação de Adriel ou Chapecó, né? Até Chapecó foi utilizado ao invés do Adriel na Sul-Americana, né? E então, cara, a gente tem um goleiro excepcional que é o Breno, que caiu do céu, que a gente precisava muito de um goleiro, não deu certo com o Vanderlei, com o Júlio César, com o Paulo Vitor. Então o Breno caiu do céu ali. Talvez até se ele tivesse começado antes, né, tivesse sido utilizado antes, a gente não teria feito fiasco na Copa do Brasil ali, com o frango do Paulo Vitor. Então, para mim, o Paulo Vitor falhou nos 3 gols do Palmeiras, né? Até o primeiro é questionável, mas os outros 2, para mim, ele falhou. E, primeiramente, é absurdo ele ter jogado também, né, tirado o Vanderlei. Então, se a gente tivesse o Breno ali naquele momento, ou até em 2019 mesmo, antes de vir o Paulo Vitor, o Vanderlei, na verdade, né? E então, cara, precisa dar rodagem para esses jogadores. O Adriel precisa ser testado, o Chapecó precisa ser testado, né? E ao invés de insistir em coisas que a gente sabe que não dá certo, todo mundo sabe que não dá certo. Todo mundo sabe que o Cortez não dá certo, todo mundo sabe que o Paulo Vitor não dá certo. Então, não sei o que impede o Grêmio de ter essa visão, né? Que todo mundo tem, e só a comissão técnica não tem. É uma coisa incrível, porque a gente volta no começo do ano, em fevereiro, o Breno era o 4º goleiro. Era atrás do Paulo Vitor, do Vanderlei e do Júlio César na hierarquia. No último jogo do Brasileirão, quem jogou foi o Júlio César e o Breno ficou no banco. É inacreditável. A gestão de goleiros do Grêmio é ridícula. E ele virou a solução, né? Quando o 4º goleiro vira a solução é porque o planejamento está errado, né? Tem alguma coisa muito errada, com certeza. É isso aí. Aproveitar que tu comentou ali do Cortez, não, e falar das laterais aqui da transição, eu me impressionei que eu vi o Gonçalves na lateral, né? Ele era para ser meia, eu vi a partida dele como meia. Como meia ele não me empolgou como lateral, eu não sei. Outro nome, Luiz Fernando, talvez me chame a atenção aqui, o Thomas Luciano. Matheus Nunes eu não gosto muito. Lateral esquerdo, o Vitinho, não tenho muita informação sobre. Acho que o Nicolas consegue analisar melhor eles. O Gonçalves, ele era meia, ele foi o meia titular na copinha, na última copinha que teve. Já me perdi nas datas, a pandemia destrói a nossa cabeça. Mas foi em 2020, né, começo do ano. Um time que tinha o Pedro Lucas, tinha o Rildo, tinha o Diego Rosa. Ele era o meia pela direita e agora ele virou lateral esquerdo, porque ele era um ponta que jogava a pé trocado. Como meia, ele não era nada excepcional. Então vamos ver agora na lateral como ele rende, né? O Vitor Barreto também é um jogador que era ponta, virou lateral. Eu não sei se ele consta aí na lista do site. Tá como lateral. Tá como lateral também, né? Eu vi a notícia do GE que o Vitor Barreto e o Luiz Fernando vão ser dispensados. Então, o Luiz Fernando, ele começou muito bem no Grêmio quando ele chegou, mas depois foi declinando. O Wanderson tomou conta da posição e não largou mais. Ele chegou a ser reserva, né, do Wanderson. Sim. Reserva do Wanderson. Outro nome que estava na copinha do ano passado, não teve muito destaque. E em relação ao Matheus Nunes, eu acho bem mediano, para não dizer limitado. Teve emprestado no Gauchão, praticamente não jogou. É um jogador que o Grêmio vai emprestar de novo ou vai dispensar, muito provavelmente. O Vitinho é um jogador promissor, mas ele tem problema na parte defensiva. Eu acredito até por isso que ele não foi utilizado no Gauchão. Mas é um jogador que dá para ficar de olho. Na lateral esquerda, na verdade, os melhores do Grêmio estão na sub-20 ainda, que são o Cuiabano e o Thiago Rosa. Perfeito. Indo aqui para a zaga, Calegari, Heitor e Rafael Costa. O Calegari não chegou a ter oportunidade profissional, mas o Heitor teve. Não comprometeu, né? Ele fez um pênalti que o juiz não marcou, foi a única coisa errada que eu lembro que ele fez. Mas jogou direitinho, mano. O que me estranhou é que eu achava ele superior ao Emanuel e aparentemente o Emanuel tá na frente dele na hierarquia de zagueiros, né? A zaga é um problema crônico da base do Grêmio. O Grêmio não revela zagueiros há muito tempo. O Juan é uma exceção da exceção. Espero que dê certo, que confirme. Na base não tem ninguém muito promissor. O Calegari, para mim, é superior ao Heitor. O Heitor, como tu disse, ele não foi mal no profissional nas chances que teve, mas o retrospecto dele na base, nas vezes que eu vi, não foi positivo. Eu prefiro o Calegari, que foi expulso na final da Copinha, né? Mas para mim é um jogador melhor. Ele teve emprestado também no Gauchão. Na verdade, ele foi emprestado no ano passado ainda, para a disputa daquelas copinhas regionais do segundo semestre. Ele foi expulso justamente, né? Vamos ser justos com o Calegari. Subiu no alambrado só. O cara subiu no alambrado, cara.
Que absurdo punir por isso. É. Mano, e a zaga do Sub-20 que é engraçada, né? Tem a dupla Gustavo Martins e Marins, né? O Gustavo Martins é outro nome que o Grêmio emprestou no Gauchão. O Grêmio emprestou vários nomes no Gauchão, né? Porque o Grêmio no Sub-20 não tinha o que disputar no primeiro semestre, então o jeito que o clube encontrou de deixar eles com ritmo de jogo foi emprestando. A maioria praticamente nem jogou, foi o caso do Gustavo Martins, foi emprestado ao Caxias, praticamente nem entrou em campo. Entendido. E meio campo aqui, quem a gente tem conhecido, Sarará, que é para ser o nosso novo Thiago Santos, né? Comentaram. Craque. Aqui a maioria até já chegou a atuar pelo profissional, principalmente nesses jogos da Sul-Americana ali, o Rildo, o Bitelo, o Varela também, que jogou como lateral esquerdo. O Varela que surgiu como um cara que era para ser, tipo, uma liderança ali entre a base, né? E tá decaindo. Tipo, ninguém mais fala muito no Varela ou pede ele no grupo principal, tá meio esquecido ali, né? O Varela é aquele caso de jogador que a capacidade dele já foi testada ao limite na base. Ele não tem mais o que fazer na base, ele tem que sair, tem que ser emprestado, tem que jogar uma Série B, tem que adquirir experiência fora, porque na base do Grêmio a gente já viu que ele é um volante competente, mas para saber mesmo se o que ele vai ter de carreira, porque o Grêmio tem muitos volantes, né? Então a disputa é muito difícil. O próprio Darlan, que é um jogador quase afirmado, praticamente não joga. Então, o que dirá o Jonathan Varela, que é um bom jogador, mas tem que ser emprestado. Certo. Cara, e o que tu acha do Rildo, mano? Eu gostava muito dele na base, talvez era meu jogador preferido dessa geração aí, só que pelo profissional ele... Na real, ele teve pouca oportunidade, né? Quando ele entrou, ele até jogou direitinho. Ele entrou na fogueira lá no Chile, na Libertadores passada contra a Católica, no finalzinho do jogo. É verdade. Entrou agora também contra o Lequidá, né? Entrou no finalzinho. Na verdade, no finalzinho não. Entrou durante o jogo. É um jogador que eu gosto. É um meia de bastante personalidade, um cara que se movimenta bem, chuta bem, tem bom drible. Me surpreendeu também que o Grêmio não utilizou ele muito no gauchão, deu prioridade a outros jogadores. Vamos ver agora na temporada de transição, ele me parece um dos melhores nomes ofensivos desse time, então provavelmente a gente vai ouvir falar muito dele na temporada de transição. E o Gazão lembro dele na copinha, ele inclusive foi o que quis puxar o cartão amarelo para ele, não pro Calegari naquela copinha. Ele tem evoluído ou tem... Eu lembro que ele tava jogando uma geração acima dele ainda e não tava comprometendo, tava jogando direitinho. Sim, o Gazão fez uma baita copinha, ele botou o Fernando Henrique no banco na copinha. O Fernando Henrique era capitão do time, não começou bem a competição, o Gazão tomou conta da posição, chegou até o final como titular. Ele sofreu uma lesão, ficou a maior parte do ano lesionado, por isso que a gente não ouviu falar muito dele. Foi emprestado ao Pelotas nesse gauchão, teve 2 jogos também, e agora vamos ver como ele vai se recuperar, vai recuperar espaço. Provavelmente vai ser reserva no começo da transição, que tem o Sarará, né? Mas é um jogador também que eu gosto muito, um jogador alto, bom passe, aproxima, é inteligente, é um guri diferente. Assim, em termos cognitivos, é um guri muito inteligente. Aproveitando que tu comentou do Fernando Henrique, que não foi relacionado para o jogo contra o Sport, e daí voltou para reforçar a transição, que cai no que o Léo falou antes também, né? Provavelmente vai jogar o Lucas Silva e o Fernando Henrique dá adeus ao elenco principal ali. Cai no que o Léo falou, uma coisa que não tem sentido, que o campo diz o contrário, sabe? O Fernando Henrique entra, joga bem e não ganha chance com os titulares, é inacreditável. O Bob Sim também, o Bob Sim é um jogador que a gente teve muitas dúvidas quanto à chegada dele no profissional, né? Porque os últimos anos dele de base foram muito conturbados. Teve várias lesões, o hype dele do sub-17 para o júnior, que é a sub-20, diminuiu muito. Eu não esperava que ele fosse chegar ao profissional, eu esperava que o Grêmio fosse desistir dele nesse processo, mas não, deu a volta por cima, tá indo profissional. Só que é outro que, fez uma partidaça contra o Santa Cruz, ele e o Fernando Henrique, jogando muito, chegando na área com personalidade. No jogo seguinte, entra na finaleira da partida, com o Grêmio precisando criar jogadas. O meio-campo do Grêmio contra o Atlético Paranaense não existiu, né? Foi uma vergonha. E o Bob Sim no banco e o Fernando Henrique em casa, jogando PES 2021. A primeira substituição foi o Michael, cara. Eu fiquei louco com aquilo, porque ele tirou um meia. Não tinha nenhum meia agudo, porque ele botou o Robert pra ponta. E daí o Michael deixou mais lento o time ainda.
E daí tu tinha o cachorrão que não sabe armar, mano. Pô, eu sei que a torcida ama ele, cara, mas o cara não consegue armar, mano. Ele não vai conseguir. Não. É um Lucas Silva diferente armando o jogo. Em compensação, marcando, ele marca muito bem, né? E daí, o outro meio era o Matheus Henrique, que foi o destaque da partida, né? Pro lado do Grêmio. Então, que era questionado pela torcida também, né, mano? Coisas que não fazem sentido nenhum. O Matheus Henrique é pra ser uma das peças principais do time e é um cara que é questionado, né? Carregou o time contra o Atlético Paranaense, um meio muito lento, e ele ficou sobrecarregado ali pelo Maicon e mesmo assim o Grêmio atacou mais durante o segundo tempo. Depois entrou o Jean-Pierre ainda. Ficou uma dupla de volantes, Jean-Pierre e Maicon, com muita mobilidade. Os atacantes aqui da nossa querida transição, o da Silva, eterno da Silva. Eu ia falar exatamente do da Silva, né, cara? O da Silva já tá com... Deixa eu verificar aqui. Da Silva 37 anos. Sendo justo, já tá com 22 anos, o da Silva, cara. E é aquela coisa o que me incomoda muito na base do Grêmio é a demora para lançar os jogadores. Eu entendo que tem que ter calma na hora de lançar os jogadores, não pode queimar os guris. Mas, cara, principalmente agora, falando agora dos que estão já no grupo principal. Para mim é um absurdo. Por exemplo, eu gosto muito do Ferreira, eu acho um jogador excelente, eu acho ele muito bom, mas eu acho um absurdo um jogador já de 23, 24 anos ter que evoluir estando no grupo principal. Ele chegar e errar muito, ele erra demais na tomada de decisão, erra muitas vezes na finalização. Eu lembro do jogo contra o Del Valle, que ele se levantasse a cabeça fazia o gol, e ele não levantou a cabeça e perdeu. E então o jogador já com 23 anos, 24 anos, já deveria estar pronto para o futebol profissional. Então, eu acho que o que me incomoda muito é essa demora para lançar os jogadores. Eu entendo que existe as hierarquias, existe a evolução deles, mas eu acho que isso demora muito no Grêmio. O da Silva é um exemplo desse também. O jogador com 22 anos está na transição ainda, não tem sequer perspectiva de entrar no grupo principal, já foi ultrapassado por vários jogadores, até mais jovens, né? O da Silva eu acho que é uma questão que eles estão esperando para ver se faz alguma coisa, mano. Tipo, eu concordo com tudo que tu falou, mas o da Silva eu acho que é um caso que eles não sabem se vai ter futebol, entendeu? Mas é uma situação que eles já deviam ter decidido há muito tempo, né, mano? O cara já tem 22 anos, como tu disse. Que se tu for ver, eu até acho que o Grêmio não é um time que utiliza pouco a base, mas se tu for ver, se tu comparar a idade dos jogadores de base do Grêmio e a idade dos jogadores de base do Santos, do Inter, do Fluminense, tu vê que é um absurdo, cara. No Santos, por pior que esteja o Santos atualmente, seja um time um pouco desorganizado, agora que o Diniz está voltando, que o Diniz está colocando um pouco em ordem, tu vê guri de 16, 17 anos fazendo gol em Libertadores. Quando é que tu vê isso no Grêmio? A última vez que tu viu isso no Grêmio foi quando o Lincoln fez um gol lá contra o São Lourenço, com 15, 16 anos. E isso foi em 2015, já faz 6 anos. Então, quando é que tu vê um guri desses de fato decidir uma coisa pro Grêmio? Não digo que precisa decidir, mas ele precisa estar ali. Ele precisa ter a chance de decidir, né? E o Grêmio não sequer dá a chance para um jogador desses estourar e talvez fazer um gol em Libertadores com 16 anos muda a tua carreira, entendeu? Muda o teu brilho, muda totalmente o jeito de como tu vê o futebol. Então eu acho que precisa esses caras serem testados em mais alto nível para evitar que o jogador chegue com 23, 24 anos no grupo principal e ainda precisa evoluir. E ainda precisa sofrer críticas por questões básicas de tomada de decisão, de errar gols feitos, né? Então... O caso TT é um grande exemplo. O PT era um demônio na base do Grêmio. O cara era simplesmente muito acima. E no profissional não ganhou chance porque o Grêmio tinha Montoya, Marinho, o Caio jogava improvisado na ponta direita e ele tinha 18 anos, entendeu? O Guilherme Azevedo agora, por mais que seja um jogador bem cru, cara, o Grêmio não consegue botar um jogador de 18 anos para jogar um gauchão. É inexplicável isso. Pedro Lucas, Sarará, o próprio Diego Rosa podia ter jogado bem mais cedo também. Concordo muito com o Léo nessa parte. O Grêmio tem um excesso de, entre aspas, respeito à hierarquia no Grêmio, entendeu? Sim, cara, então... eu lembro de um Grenal em 2018, ou 2019, agora não vou me recordar, que o Renato botou o Galhardo, o lateral, o Galhardo de ponta direita, por causa
por causa disso. Em vez de colocar qualquer cara da base, um jogador mais jovem, não, colocou o Galhardo lá, de improvisado. E também, outra questão que eu não vou abordar hoje, mas que eu acho que acabou isso do Grêmio jogar com 3 atacantes, cara. O Grêmio precisa de meio campo, o Grêmio precisa de construção de jogo. Jogar com 2 pontas lá, soltos, e mais o Diego Souza enfiado lá. Isso deixa além de deixar o Grêmio exposto, faz com que o Grêmio não crie chance, porque a bola não chega nas pontas, não chega também pro Diego Souza. Mas enfim, é outra história. Uhum. Voltando a falar do Da Silva é engraçado porque ele sempre empilhou o gol na base. Mas quem via jogar, via que ele era um jogador limitado e que tinha um posicionamento muito bom e uma finalização boa também. Só que daí tu transporta isso pro profissional, tu vê o André não entregava nada, não incomodava o zagueiro, não fazia absolutamente nada em campo. Por que tu não pelo menos testa o Da Silva? Às vezes uma oportunidade é o suficiente para um jogador mudar totalmente a cabeça. É como o Léo disse, às vezes a questão da maturidade muda a carreira de um jogador. É engraçado eu não acho que o Da Silva vá dar jogador de futebol, mas, pô, o Grêmio deveria ter pelo menos testado ele pelo retrospecto que ele teve na base, sempre empilhou o gol, sempre foi artilheiro das competições que ele jogou. Pode ir. É engraçado que sempre comentam que eles têm medo de queimar os guris, né? Tem que lançar na hora certa. Mas, na verdade, eu acho que eles querem proteger o grupinho de medalhão deles ali pra botar os deles sempre e respeitar a hierarquia, na verdade. Eles não estão nem aí pra queimar os guris da base. Porque eles acabam queimando da mesma forma. O Azevedo não jogou quase nenhum jogo na temporada passada. Daí ele entrou na final da Copa do Brasil. Faz alguma coisa aí, empata o jogo contra o Palmeiras, tá ligado? Então nunca foi não queimar da base, foi sempre uma questão de respeito aos grandes nomes que tem no time, ou nomes mais experientes, enfim. E aqui no ataque da nossa transição, além do Da Silva, né, a gente tem alguns nomes que rodaram ali pelo Gauchão, Wesley, o Tylon também chegou a entrar em alguns jogos. Eu esperava bastante do Tylon, mano, mas eu vi que perto do profissional ele parece um gurizinho, mano. Tem um pé atrás agora. O físico dele eu achei bem abaixo dos outros jogadores. Quem mais consegue ele é muito franzino. Mencionar para nós aqui, Nicolas? Tem o Belé, né? Ficou emprestado ao Aimoré. Foi o melhor jogador do Aimoré no Gauchão. Vamos ver como ele volta agora. Não foi titular na primeira partida, eu acho, dos aspirantes. Mas desses atacantes aí que foram emprestados, Wesley, o Pombo, é um bom jogador, mas eu não tenho mais tanta esperança nele. Eu acho que o Guilherme Preto, ele pode entregar mais. Tem o Tylon, como comentou. O Tylon é um jogador que não deu para ver muito bem ainda por causa da pandemia. Ele chegou agora. O Emerson, a mesma coisa. O guri que chegou do Esportivo. É bem novo também. Vini Paulista é um jogador que eu gostei contra o Laikidá. Jogou bem. Ponta bem interessante, bem equilibrado. Eu acho que é isso, né? Não sei se tem mais algum atacante. O Christian, que eu não conheço. O Christian chegou recentemente. Adrian. Juan Christian. É isso. Eu sei que é do profissional já, mas nós temos que falar do fenômeno Ricardinho, né, cara? Que é o novo Batistuta, do novo... O Ricardinho é um exemplo claro do que a gente conversou antes, que precisa de uma oportunidade para tu te dar o valor, entendeu? Ele já deu o valor dele, agora a gente pode vender ele por 9 milhões para Inter de Milão, cara. Tá ótimo. Com certeza. Cara, vocês têm que entender que a bola precisa chegar no Ricardinho, cara. Chegou no Ricardinho é gol, cara. Não interessa como. Tirando aquele gol feito que ele errou contra o Grenal, mas foi culpa do gramado, não foi culpa dele. E pro time que tem Diego Churin, tem até o próprio Luiz Fernando, esses jogadores aí que jogam muito, o Alisson, o Everton, Cabeção. Então, cara, o Ricardinho é Deus perto desses caras. Se a bola chegar 2 vezes, uma ele guarda. Isso é certeza. Mas se a bola chegar para ele dominar 2 vezes, uma ele não domina. Tava comentando isso. É verdade também. O Churin, se a bola chegar 20 vezes, ele domina uma só e deve chutar pra tem fora. Essa questão também. O nosso nível ali do centroavante é tipo, eu prefiro que jogue o Ricardinho do que o Furim, por exemplo, né? Mas com certeza. Não é um primor técnico, o Ricardinho. Não é bem difícil ver ele dominando uma bola, cara. E o pivô dele é meio engraçado, porque ele não tem muita noção onde é que tá o cara atrás. Parece que ele não tá muito acostumado a fazer o pivô. E às vezes ele tá protegendo a bola e não tem ninguém atrás dele. Ele pode virar, pode dar uma volta com a bola. Não, ele fica ali
de costa e dá um passe nada a ver para trás daí. Ele parece que falta um É. pouco de noção de atacante pra ele. É que o Grêmio, cara, o Grêmio historicamente, ele não tem grandes centroavantes. Ele nunca produziu, eu acho que ele nunca produziu um grande centroavante na história do Grêmio. Se tu for pegar os centroavantes que a gente teve na história que são bons, tu pega o Jardel lá, década de 90, e depois foram sempre caras que passaram aí, sei lá, o André Lima, o Barrios, tá, são caras, beleza, ok. Mas, cara, se tu for pegar, assim, o Grêmio historicamente não é um time que joga para centroavante. Então, por isso que eu me incomodo muito com tipo, ainda com esse 4-2-3-1 aí, que o Grêmio tá aí há 6 anos, 7 anos jogando. Então, cara, eu acho que dentre esses jogadores que o Grêmio vê, esses centroavantes, entre aspas, o Isaac às vezes a gente já viu jogar de meia, já viu jogar de ponta, mas ele surgiu como um jogador de avante, né? Um jogador mais de frente, né? Então eu até acho que o Ricardinho é melhor que esses últimos centroavantes que a gente tem visto surgir no Grêmio, né? Só que, claro, o melhor centroavante que surgiu do Grêmio pode mesmo assim ser insuficiente, né? Então, até porque a gente tem um jogador de 36 anos aí como titular, claro, todo respeito ao segundo maior artilheiro dos pontos corridos, que é o Diego Souza, mas é um pouco preocupante, né? A gente tem o nosso titular ser incontestável aos 36 anos. E não é o Cristiano Ronaldo, né? O Diego Souza. A grande questão dos nossos centroavantes é o Churinho, né, cara? Olhando agora, é fácil falar que foi dinheiro jogado fora, mas quando ele chegou, quase todo mundo falou, boa contratação, encaixe no modelo de jogo do Grêmio. Hoje é um problema, porque a gente tem o Diego Souza, que é, como o Léo falou, um jogador de 36 anos, pode se aposentar a qualquer momento, ele disse que já pensa na aposentadoria. Ricardinho é um bom reserva, mas eu, por enquanto, não me convenço de que ele pode ser um fenômeno, um grande jogador, um titular. E daí temos o Churin, que é um jogador de 30 e poucos anos, que não tem muito mercado e que custou o que custou, né? Exato, eu até voltando à questão do modelo de jogo, né, cara? O Grêmio fez boas contratações de centroavante. A gente contratou o André. O André, ele foi terrível, né? Foi horrível. Mas o André foi uma ótima contratação quando a gente trouxe o André, porque o André é um bom jogador. Eu ainda acho ele um bom jogador, apesar de todas as questões do Grêmio. Lá no esporte, ele vai te entregar 15 gols por temporada. Só que. Sabe dominar a bola? Só que, cara, aí trouxe o Tardelli. O Tardelli, cara, o Tardelli foi uma questão um pouco diferente. Eu até acho que pagou demais pro Tardelli. Mas ele veio com uma pecha de bom jogador, né? Então, só que os modelos de jogo do Grêmio não favoreceram os jogadores. Ele, entre aspas, favorece o Diego Souza, porque o Diego Souza, se a bola chegar nele uma vez, ele vai guardar. Só que às vezes a bola não chega nele nenhuma vez durante o jogo. Então, mas o Diego Souza é um cara extra classe, na minha opinião, né? Mas é isso, tá? Mas é isso, cara. Eu acho que o modelo de jogo não favorece o centroavantes também. Por isso que eu acho que deveria mudar. Mas o Grêmio tem que parar de jogar com 3 na frente. Botar um jogador. Dá mais espaço para o Jean-Pierre armar o jogo, dá mais segurança para a defesa do Grêmio, joga com 2 lá na frente, Ferreira mais um, ou o Diego Souza Ferreira, tanto faz. Então, para mim, deveria ser dessa forma. Mas, é claro, eu tô sonhando acordado aqui, porque não vai mudar, vai demorar para mudar isso aí. Fugindo totalmente do assunto, eu tava falando com a gurizada do grupo do Grêmio lá, sobre o Atlético ter jogado com 3 zagueiros contra o Grêmio, surpreendendo o Grêmio. Todo mundo disse, nossa, eu não esperava que o Atlético fosse jogar assim. Qual foi a última vez que o Grêmio jogou com 3 zagueiros e 2 atacantes, ou um atacante e 2 meias por dentro? O Grêmio tá jogando 4-2-3-1 sistematicamente há 5, 6 temporadas. Sim. Sempre a mesma coisa. E fica fácil marcar o Grêmio. O Grêmio sempre é surpreendido, né? Isso que incomoda muito, porque o Grêmio sempre é surpreendido. O time armou uma tática e amarrou o Grêmio. O Grêmio é amarrado desde 2018, 2019, né? Então, e facilmente, né? Marcou ali aquela saída do Jean-Pierre, do Luan, né? Por muito tempo, acabou o time do Grêmio. Então, eu acho que no dia que a gente puder dar mais tranquilidade para o Jean-Pierre jogar, transitar, né, circular como o Luan circulava também,
o Grêmio joga muito exposto, cara, joga com o Maicon, o Matheus Henrique, ou sei lá, outro volante, mas aí toma um contra-ataque, os 2 gols que a gente tomou do Palmeiras na final, os 2 foram gols de contra-ataque, porque o Grêmio tem uma lentidão defensiva absurda, entendeu? Então, o Maicon tem que chamar um Uber para voltar para marcar, né? Então, eu acho que no dia que o Grêmio tiver um meio campo de fato, né, e não botar, joga a bola no Jean-Pierre e espera ele dar um passe. Então, talvez as coisas mudem, né? A ideia de formatação do Grêmio, quando o Thiago Nunes chegou, foi perfeita, na minha visão, assim. É bem o que o elenco do Grêmio oferece. Tu tem o Jean-Pierre, que é um jogador que gosta de voltar, virou até meme, né? Como o Jean-Pierre está sempre perto dos zagueiros, mas é a posição que ele se sente confortável, e ele pode ser diferencial dali, ele não precisa estar sempre dentro da área para ser diferencial. Só que tudo depende das outras peças também, né, cara? O Jean-Pierre ali, ele requer que alguém avance, que o Matheus Henrique avance, que o Thiago Santos dê opção de passe, que o Cortez aproveite as pifadas que o Jean-Pierre dá, que é uma coisa que é inacreditável, como a gente não consegue ter uma mínima capacidade de execução pela esquerda com quanto que a gente cria, com quanto o Jean-Pierre cria, não sai nada dali, mesmo todo o nosso jogo, às vezes, passando por ali. Com Ferreirinha e Jean-Pierre daquele lado, o Cortez não consegue se consagrar mesmo assim. Mas é uma coisa que o Jean-Pierre é um jogador que eu falo sempre que é um jogador que é muito específico, né? Tu precisa ter muito, o entorno dele é muito importante. Não dá para botar o Jean-Pierre como 10 num time que não se movimenta, que não tem mecanismos que fomentem o jogo dele. Se tu largar o Jean-Pierre num time assim, ele vai naufragar. E o Grêmio, até agora, não mostrou muitas variações do que o Renato tinha mostrado, né, nos últimos anos. Exatamente. E se tu quer usar o Maicon no time, tu precisa dar seguridade defensiva. Eu jogaria com o Matheus Henrique e o Thiago Santos, dando tranquilidade defensiva. O Thiago Santos é um jogador que ele tem uma aproximação ele corta muito, ele intercepta muito bem a bola, corta muito essa transição ofensiva da equipe adversária. O Matheus Henrique é um jogador que tá em tudo que é lugar, né? Às vezes ele vem buscar na zaga, só que eu achei um pouco equivocada tentar colocar ele como um armador. Eu não vejo o Matheus Henrique como um armador, eu vejo ele como um jogador de transição. Mas aí, se tu quer colocar o Maicon no time, tu coloca o Maicon do lado do Jean-Pierre, e não o Maicon como um cara que tem que defender e armar o jogo ao mesmo tempo. E aí, na frente, tu colocaria, claro, tu teria que tirar um jogador de frente, né? Mas como o nosso elenco tá sendo bem complicado, principalmente na nossa ponta direita, a gente não sabe quem colocar ali, se é o Léo Pereira, se é o Guilherme Guedes, se é o próprio Luiz Fernando, né? Agora, quando o Alisson voltar de lesão, de Douglas Costa, toda essa questão, né? Então, eu acho que o Grêmio poderia muito bem mudar essa formatação e jogar com mais tranquilidade no meio-campo para pifar um Douglas Costa da vida, um Ferreira da vida. O Grêmio precisa mudar, precisa parar de jogar com um jogador fincado lá, o Diego Souza esperando uma bola, e aí ele faz um milagre lá e faz o gol, tá ligado? Então, até, claro, com o Douglas Costa saudável, a gente vai mudar muito nosso patamar de time, mas às vezes não é o suficiente para brigar lá por cima, né? O diferente é que o Atlético montou um time com 3 zagueiros, mas surpreendeu o Grêmio ofensivamente também, porque o Abner Vinícius estava sempre livre na esquerda, mano. E o Fernando chegava muito atrasado nele, e o Rafinha fechava o meio para marcar o Babi, junto com um dos zagueiros, e o Abner podia fazer o que quisesse, mano. O Abner dominou aquela faixa do campo o primeiro tempo inteiro. No segundo ajustou um pouquinho, mas o Atlético continuou com vantagem mesmo com o esquema com 3 zagueiros. Então parece que tem uma limitação muito grande do Grêmio de não querer mudar, de não ver diferente, de fazer sempre a mesma coisa, né? E é preocupante, porque o Grêmio é amarrado sempre. Pô, se tu não consegue competir com o Ceará, com o Atlético Paranaense, tu vai competir com quem? Tu não vai ganhar de... Eu vejo o Flamengo pegando o Grêmio pegando o Flamengo, Palmeiras, times São Paulo. Eu só vejo o Grêmio pegando esses times tomando uma tumba, entendeu? Tipo, eu não consigo ver o Grêmio sendo competitivo mais, como era competitivo há 3, 4 anos atrás. Então, porque o Grêmio deixou essa formatação de time tão... Claro que tem muita culpa do Renato. O Renato sucateou essa formação do Grêmio. Então a gente só espera, uma hora a bola vai cair no Ferreirinha, ele vai dar um corte para dentro e vai chutar, entendeu? Mas se amarra o Grêmio muito fácil, né? O Grêmio
Parece um time que é muito fácil de surpreender, né? O time fez uma coisinha diferente ali, surpreendeu, né? Não, fomos pegos de surpresa, né? Pô, tô cansado de ser pego de surpresa. Não, e durante o jogo a gente não conseguiu fazer nenhuma mudança que surtisse efeito, né? Sim. Nada. A gente teve um bom momento no segundo tempo, mas pela questão mais psicológica do time que tá perdendo em casa, tentar de todo jeito empatar a partida, mas mudança tática mesmo importante não teve. Há quanto tempo a gente não vê aquela troca de passes legal que o Grêmio tinha lá em 2017, 2018, aquelas jogadas imarcáveis, né? Que tipo, o cara toca ali, toca aqui, abre espaço. A gente não vê mais isso, né? Só enfiada de bola, daí espera que o Ferreira pegue, corte 2, 3 e chute. Ou o Diego Souza cai uma bola lá, daí como ele é o artilheiro, ele vai lá e faz. Então, é sempre esse jogo burocrático, né? Que não tem mais... que não compete, né? Não compete com grandes equipes, né? Então, se a gente pega uma equipe lá um pouco mais ajustada, como é o caso do Atlético Paranaense, a gente é sempre surpreendido, né? Isso é foda. E do Sub-20 ali, Nicolas, tem alguém que tu consegue destacar para nós, pra gente esperar alguma coisa, alguma joia da base gremista? Não, o meu maior destaque do elenco Sub-20 hoje é o Cuiabano, para mim. É um lateral de força física, muita qualidade no apoio. É um jogador que logo vai estar no profissional. Ele é muito bom. E ele é muito jovem também. Então, espero que suba logo. Não fique mofando na transição. Mas eu não sei se ele tá no Sub-20 ou tá no Sub-19. O Thiaguinho Rosa também é um bom lateral e tá no Sub-20. Então pode ser que ele esteja no Sub-19 para ter mais espaço. E no ataque, a gente tem Mas alguém se quiser pra esperar abrir o alguma elenco coisa? do Sub-20 aí, no ataque a gente tem os guris que estavam na Sub-20, na Sub-17. Tu tem o Zinho, que é um ponta muito rápido, é muito habilidoso, renovou o contrato essa semana. No outro lado, ponta direita, tem o Rubens, que também é um jogador muito habilidoso, muito rápido. É o estereótipo perfeito do ponta gremista, né? O cara que vai para cima, ele e o Zinho. Aí na Sub-17 a gente atualmente tem o Cauã Kelvin e o Nathan Fernandes, que são os dois maiores talentos da base gremista no momento, né? O Cauã Kelvin é um centroavante, tem muita presença nas seleções de base, é um jogador de mobilidade, tecnicamente é muito diferenciado, é muito acima, ele compreende os espaços muito bem. O Nathan Fernandes ele joga com a 10, mas ele é um meio atacante muito habilidoso, muito rápido, chuta bem, é um cara muito diferenciado. O que pode ser, então, uma revelação de centroavante ali, que a gente não tem muito, né? Sim. É a grande esperança para a posição. Tanto é que no Sub-20, no Sub-19, a gente não tem nenhuma... Nessa posição, não temos nenhuma grande opção, né? São mais pontas mesmo, pontas e volantes que jorram no Eldorado. E o Kevin, acho que é colombiano, ele tá ainda no time? Como é que tá a situação dele? Sim, o Kevin Querrada, ele tá no elenco Sub-19 ou Sub-20, eu não sei ao certo. Mas eu não sou muito admirador do futebol dele. Na Copa Santiago, que foi a grande competição que ele teve aqui, ele até fez alguns gols, mas tecnicamente não me convenceu. O Grêmio também tem o Garcete, que é um paraguaio, que também jogou a Copa Santiago pelo 3 de fevereiro, o Grêmio trouxe, é de seleção de base paraguaia, mas devido à pandemia, praticamente não consegui ver ele em campo. Não tem É um mostragem. jogador que não tem muita mostragem. Então, o elenco Sub-20 e o Sub-19 vai acontecer muito disso esse ano, de a gente descobrir quem joga bem, quem não tá bem, porque ano passado a gente praticamente não teve nada, né, de competição de base, muito pouco, muita limitação. O Cauã também é interessante, que ele é uma turma física ali um pouco parecida com o Ricardinho, que é bem diferente do que o Grêmio vinha fazendo nos últimos anos, né? A gente ficava insistindo em Nicolas Careca, Yuri Mamute. O Mamute eu até achava razoável, mas o Careca ficou anos ali sendo uma possível joia do gremista. Que já... Mais respeito com o Nicolas Careca. E depois o próprio da Silva, né? O centroavante grandalhão, durão, que mete gol, né? Bom que tá mudando um pouco a visão. A gente tem centroavantes rápidos, tem o Ricardinho, que não é nenhum troglodita jogando, né? Que é um cara que tem noção do jogo, apesar de não dominar muito bem a bola. O Nicolas Careca é engraçado, né? Porque ele, no Sub-17, ele era ponta, e ele virou centroavante do nada para ir pro profissional, só por causa da altura.
O Yuri Mamute eternamente com 16 anos, né? Até hoje ele tem 16. Até hoje tem 16. Quem não se iludiu com o Yuri Mamute no Brasileirão de 2015? 2015, Contra a Ponte Preta. Começou metendo 2 gols. Jogo. Num jogo que a gente não ganhou ainda por cima, né? Fez 2 gols. Jogo absurdo, cara. Eu fiquei muito bravo aquele jogo. Mas ele foi meio queimado naquele ano também. Do nada o Brian Rodrigues estava jogando e ele estava no banco. Tipo, não tem muita explicação, né? Não, o Brian Rodrigues a finaleira do... é o pior jogador da história do Grêmio, fácil. Sim. A finaleira de gauchão do Yuri Mamute foi muito boa naquele ano. O Felipão ainda. Contra o Juventude, ele tem uma atuação na ponta, assim, ó, top, fenomenal. Comparação com o Garrincha na ZH. Mas o perfil de atacante do Grêmio tem mudado mesmo, principalmente nos mais jovens. Mas ainda o Grêmio insiste muito em trazer o famoso grandalhão alto que fez 10 gols no Carioca Sub-23. Toda hora aparece um e fica 6 meses aqui e vai embora, sempre. Eu lembro do centroavante Ronan, entrou num jogo contra o Cruzeiro em 2014, ainda com o Filipão. O cara tinha, sei lá, uns 5 metros de altura, mas não fez absolutamente nada. Era ele e o Bruno Baia do Inter também, que era super alto. O Ronan vai fazer carreira em Portugal, hein? Tá na primeira divisão lá. Fez uns 3 gols na temporada. Quem não faz carreira em Portugal, né? Aí essa... É uma grande questão, né? Pedrinho não fez. Pedrinho tava chorando, emocionado que foi negociado. Quem não Pedrinho fez? Superestimado. O Pedrinho ex-Corinthians. Ah, tá, sim. Foi pro Shakhtar agora. O cara chorou porque foi pro Shakhtar, tá ligado? Muito sem sentido. O campeonato português é um negócio que é fora da realidade, né? Porque, às vezes tu pega um jogador, um time que briga por Europa League lá, tu vai ver a carreira dele aqui, o cara nunca jogou na Série D do Brasileirão. É loucura. Né? Eu não sei os números do Jonathan Robert pelo Famalicão, né? Mas sei lá, né? Eu sei que ele ganhou um pouco de massa corporal e tal, pelo menos. Fez uma academia. Ele metia gol de pênalti. Pênalti ele não errava. Quem vocês preferem, Elias ou Mamute? Mano a mano. Sei lá. Prefiro o Ricardinho. Eu prefiro o Elias que o Ricardinho, mano. O Elias é muito mais talentoso. E eu também prefiro. É que, claro, a amostragem do Elias é muito mais curta, né? E a gente não sabe ainda se ele vai ser ponto ou vai ser centroavante no profissional. Porque o corpo dele é um corpo de centroavante, mas ele é muito rápido também. Então, a gente tem que ver como é que ele vai ser aproveitado no profissional. Teve o azar de se lesionar num bom momento, né? Mas eu também acho, tecnicamente, ele é muito melhor que o Ricardinho. E assim como o Ricardinho, ele sabe errar gol sem goleiro. Ele errou um no gauchão. Com certeza. É uma grande característica dos atacantes gremistas, né? É clássico já. Eu peguei os números aqui do Jonathan Robert no Famalicão, ele tem 20 jogos e 4 gols, né? Então, 154 minutos para fazer um gol. Eu acho que ele só meteu gol de bola parada, mano. Só de pênalti de falta, acho que ele fez gol. Eu lembro de ter visto um gol dele de falta. No Léo Jardim, um frangão no Jardim. Léo Jardim, Barcelona, fontes quentes. Cara, o Léo Jardim, eu lembro de um jogo contra o Avaí, que ele foi o goleiro, que a gente perdeu de 2-0 aqui na arena. E o segundo gol, tipo, ele pulou, tipo, uma meia hora depois que o cara chutou no cara. E o Mejolaro lá, né? E o Mejolaro lá, ninguém nunca jogou no Grêmio. Não, o Léo Jardim a gente tem que isentar o Grêmio, porque quando ele jogou, ele nunca foi bem mesmo. Mejolaro nem sei onde é que tá lá nos Estados Unidos ainda. Tá no Dallas, né? Tá. Amigo do Bressan, ele e o Bressan. Ele, o Bressan e o Zanotto. O Mejolaro, ele sofreu um pouco de preconceito dentro do Grêmio também, né? Pela altura dele. Não curtiam muito ele porque a envergadura dele não era muito boa, né? Daí ele acabou... O Mejolaro chamaram ele de gordo no Twitter uma vez, e ele ficou transtornado. O nosso queridíssimo Trucolo acabou com a carreira do Mejolaro depois que chamou ele de gordo. Mejolaro só faltou em Santa Maria cobrar o Trucolo aquela vez. Eu lembro muito bem que ele botou uma fotinha sem camisa eu lembro também. Ele sentiu tanto que botou uma fotinha sem camisa no Twitter. Mas, e agora tem a nossa rusga, né, do Jean-Pierre com o Careca lá, o Cidade Dias lá. É complicado.
O Cidade Dias, eu deveriam ser comentei proibidos. antes, ele é uma tentativa de um Baldasso gremista, só que ele falta talento nele, cara. O Baldasso é mais talentoso que ele, então ele não consegue Sim, todo aquele engajamento. falta carisma, falta sensação. Falta carisma. O Baldasso é um cara sensato, você tem que entender isso. Ele pode. Ele é sensato do jeito dele, tá ligado? As coisas que ele fala tem sensatez. Só que, claro, pro público que ele quer atingir, né? Mas o Cidade Dias tá perdido, cara. Ele tentou surfar nessa onda aí de jornalistas identificados, né? Até que na realidade ela é fomentada principalmente pelo grupo RBS, né? E pelos outros também, Rádio Grenal, essas coisas aí, que eu acho uma palhaçada. E essas coisas aí do da Garbi da vida, né? Mas falta carisma, né? Faltou ser bom. Faltou ser bom. Bota aí o Júlio Lisboa. Júlio Lisboa é melhor aqui. O Baldasso no antigo Donos da Bola era o senhor da razão, cara. Não, o Baldasso sensato até ali 2014, 15 era ótimo. Num programa com Ribeiro Neto, Meneghetti, é difícil não ser sensato, né? Mas o Baldasso Sim. Cara, mas eu sou muito fã do Baldasso, cara. Pra mim ele representa um dos melhores momentos da história do futebol, que foi 2016, 17, quando ele era lá o contratado internacional, né? E hoje, claro que as lives dele são o entretenimento puro pós-jogo do Inter, claro, pós-derrota do Inter, principalmente. Então eu sou muito grato por ele ter feito isso de ser um jornalista. Ele mesmo diz que deixou de ser um jornalista, né? Ele fala isso em alguns vídeos, né? Então, mas é que é aquela coisa, né, cara? Pra ser um Baldasso tem que comer muito arroz e feijão, né? E não é o caso do careca do gremista, no caso. E o Careca, mesmo assim, ele tem um certo engajamento da torcida, né? A torcida que todos depois têm, a gente vai marcar os perfis ali pra assistir o nosso conteúdo, não o do Careca falando mal do jogador da base, mano. O cara é um leão com os guri da base. Pra falar com um jogador um pouco de uma staff mais alta ali, ele não fala nada. É incrível a ausência dele, né? É que ele fala pro torcedor médio, né, cara? O torcedor médio odeia a base do Grêmio, né? Sistematicamente. A gente sabe que os motivos não são apenas, como até o Nicolas comentou, não são apenas o futebol, né? A gente sabe, eu não vou falar aqui, mas a gente tem nome, né? Tem nome o que acontece com o Jean-Pierre fora de campo, né? Então, eu acho que passa muito por isso, né? Então, cara, eu desejo ao Jean-Pierre muita sorte, porque, infelizmente, porque o Grêmio, infelizmente, ele precisa ser o rei do futebol para, quem sabe, um dia pararem de incomodar o Guri. Então, é isso. Incrível. O Jean-Pierre, ele tem que jogar, tem que ser o melhor jogador da partida sempre que entra em campo para não ser hateado no pós-jogo. É sempre. Sim. É incrível como a régua é diferente, né, para alguns, né? Muito, muito triste isso ainda acontecer no futebol. Cara, mas eu acho que é isso, Nicolas. Tu me falar mais alguma coisa ali? Alguém da base para comentar? Alguma pauta? É basicamente isso. Eu só torço para que o Thiago Nunes encontre um rumo de utilização da base com mais meritocracia, por mais que essa palavra seja um tabu. Bob Sim, Fernando Henrique, Darlan, esses jogadores não podem eternamente esquentar banco. O Grêmio não pode ter só uma alternativa de jogo com um volante marcador e um volante de saída de jogo. O Matheus Henrique não encontra o Bob Sim em campo, não encontra o Fernando Henrique em campo. São duplas que poderiam ser boas associações dentro de campo e não jogam juntas. Isso é uma coisa. Jean-Pierre também é um jogador que está sempre jogando com o Lucas Silva, com o Thiago Santos do lado. Diego Souza não tem mobilidade próxima dele. Então, é uma coisa que eu espero que o Thiago Nunes encontre um caminho e que cada vez mais os guris cheguem mais cedo no profissional e sejam melhor utilizados. Que seja um projeto mesmo de melhor utilização, não só um treinador que veio aqui, resolvi que eu vou utilizar os guris da base mais rápido. Não, tem que ser um projeto do clube. Não pode um jogador ficar 3 anos na transição jogando contra Bagé, Gaúcho, não pode. O jogador tem que estar sempre no seu limite, senão ele não cresce. E é isso. Muito obrigado pelo convite, Marcos e Léo. Um papo muito bom. Espero ser chamado mais vezes para falar mal de certos carecas. E é isso. O prazer foi nosso. Mano, obrigadão pela tua presença também. Foi extremamente necessária essa última fala aí para encerrar esse vídeo, né? Que é uma questão de importância à base, respeito também aos jogadores que estão subindo, né? A gente faz nossas brincadeiras, mas claro que é tudo no limite da zoeira. A gente
não critica com veemência nenhum jogador da base, até a gente comentou do Ricardinho, mas tipo, a gente gosta do Ricardinho, dá todo apoio pra ele, né? E é isso que a gente tem que esperar pra que a torcida faça também. Eu falo mal do Ferreira, mas eu adoro o Ferreira, cara. Só que ele precisa levantar a cabeça. É só isso que ele precisa fazer. Então, é isso. Ferreira é peladeiro, mas é o melhor peladeiro do mundo. Exatamente. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o teu like e fica a par de todas as novidades aqui no canal. Esse assunto de gremista que tem que existir e não só de certos jornalistas ultrapassados aí. Valeu. Feito.